Olá, alunos! Hoje a gente vai falar sobre a anamnese da criança e do adolescente. É a terceira aula, né, de pediatria. Já teve aula de exame físico do recém-nascido, crescimento e desenvolvimento. Essa aula é uma aula extensa, então eu vou dividir ela em duas partes. E é um assunto extenso, então a gente vai dar mais enfoque às particularidades da criança e do adolescente, porque a semiologia geral é a mesma coisa, né? Entrar no exame físico, ausculta, então a gente vai focar mais nas particularidades. Aqui tem algumas referências bibliográficas que vocês podem estudar e também estudar pelo Porto, né? Então, começando, para revisar, puericultura é o que a gente faz na pediatria, que é aquelas consultas de rotina, que a gente já falou até na aula passada, né? Que é, você vai examinar a criança, colher a história clínica e ver como é que está o desenvolvimento físico, mental da criança, né? E intervir quando precisar. Então, é desde o período da gestação até a puberdade. E aí, com isso, a gente previne, auxilia para a criança expressar o seu potencial genético, né? E ter uma melhor qualidade de vida. Então, a semiologia pediátrica é isso, é o estudo dos sinais e sintomas que vão constituir as síndromes com finalidade diagnóstica. Lembrando algumas palavras, o sinal é alguma coisa objetiva, né? Que você vê, você consegue palpar, você consegue examinar. Sintoma é mais subjetivo, alguma coisa que a pessoa fala que ela está sentindo, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas característicos, então se eu tenho esse sinal, esse sintoma, eu faço o diagnóstico de uma síndrome. Cada síndrome tem suas particularidades. Quando eu falo patognomônico, geralmente estou falando que é algum sinal, algum sintoma específico daquela doença. Prodrômico significa alguma coisa que antecede a doença. Um exemplo, sinal de Koplik, do sarampo. Vamos falar do sarampo, que é uma doença que está voltando, né? Ela é uma doença que estava erradicada há anos, porque ela tem a vacina, que é a tríplice viral, só que está voltando porque as pessoas estão deixando de vacinar, às vezes por ignorância, né? E aí é uma doença que voltou atualmente. Esse sinal de Koplik, ele é típico do sarampo, que são essas manchas brancas na mucosa oral, que é um sinal, uma coisa que você vê, né? Já os sintomas do sarampo é tosse, mal-estar intenso, congestão nasal, cefaleia, são sintomas que você pode ter em outras doenças. Como é que a gente faz um diagnóstico? A gente vai junto os sinais, junto os sintomas e faz uma hipótese diagnóstica. Nem sempre você consegue, às vezes, chegar numa conclusão de uma doença específica. Mas se eu pego uma criança que está com tosse, muita secreção nasal, cefaleia, mal-estar intenso, aí tem as manchas no corpo, tem o sinal de Koplik, tem uma história, né, compatível, eu posso fazer o diagnóstico de sarampo. Por exemplo, outra característica, síndrome de Kawasaki. É uma síndrome que você não tem um exame específico, né, você não tem um exame que você descobre e você faz de acordo com os sintomas. Então, um dos sintomas tem que ser febre, há 5 dias, e algum desses sinais, tem que ter de 3 a 5, né, no mínimo 3, que é congestão ocular, o olho fica bem vermelho, um dos outros exemplos é a papila fica bem, que é a língua framboesa, às vezes é eritema de mãos e pés, um gânglio mais de 1 centímetro palpável. Quando você tem esses sintomas, né, esses sinais, você fecha o diagnóstico de síndrome de Kawasaki, com a febre, né, tem que ter a febre também. Então, a gente divide a consulta pediátrica em anamnese, exame físico e exames complementares. A anamnese, ela tem que ser mais completa e detalhada possível. Eu tenho que saber o que aconteceu com essa criança desde que ela nasceu até hoje, em ordem cronológica, né? Quando eu vou conversar com o paciente, eu tenho que ter uma linguagem acessível, eu nunca vou usar termos técnicos, logicamente. Não ficar escrevendo, né? Tem que olhar para o paciente, tem que demonstrar respeito, interesse, até para ele ter uma empatia e ter coragem de falar, às vezes, o que ele está sentindo. E aí, na anamnese da criança ou adolescente, a gente tem esses 11 itens que a gente tem que perguntar. Identificação, queixa principal, a história da moléstia atual, doença atual, e o IS, que é o interrogatório sintomatológico, antecedentes obstétricos, que podem ser chamados, em alguns lugares, de antecedentes pessoais fisiológicos, antecedentes pessoais,
que em alguns lugares são chamados de antecedentes pessoais patológicos, antecedentes familiares, desenvolvimento neuropsicomotor, que você tanto pergunta quando depois testa na criança, antecedentes vacinais, alimentação, condições e hábitos de vida. Na identificação, eu vou, logicamente, ter que saber o nome da criança, o sexo, data de nascimento, raça, procedência, de onde que ela veio, naturalidade, onde que ela nasceu, onde que ela mora, e aí é importante colocar quem é o acompanhante, se é o pai, se é a mãe, se é outra pessoa, o nome, idade, escolaridade dos pais. Isso é importante até para você ter saber se a história está sendo contada, você pode confiar, né, confiável. A queixa principal você vai escrever com as palavras do paciente, né? Então, tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga. E aí, escrever, pelo menos estimar uma duração. Às vezes não sabe quanto tempo certinho, mas tenta tirar pelo menos algum tempo aí, mais ou menos. É uma semana, é um mês. E nem sempre tem uma queixa. Logicamente, às vezes a criança vai para consulta de rotina, então ela foi para lá só para avaliação geral. Então você vai escrever na queixa principal, consulta de rotina, né? O HMA, que é a história da doença ou da moléstia atual, que eu vou descrever porque que é o motivo da consulta. Então, é muito importante eu colocar quais são os sinais e sintomas, a duração, a frequência, o que piora, o que melhora. Então, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho que falar qual localização é uma cefaleia, frontal, parietal, occipital, qual a característica da dor, ela é latejante, empontada, que piora, que melhora, piora com a luz, piora com o som, é mais noturna, é mais diurna, tem algum remédio que melhora. Então, se eu tenho uma tosse, mesma coisa, tem que perguntar como é que é a tosse, que horas do dia que tosse mais, o que melhora, o que piora, a intensidade, quando é dor, a intensidade da dor, né? E eu vou escrever sempre em ordem cronológica. Então, o que começou primeiro, para eu entender o que começou primeiro até hoje, para eu entender a evolução da criança. Então, eu nunca vou escrever também assim, segunda-feira iniciou febre, não, tem que escrever há 3 dias iniciou febre. Então, vou colocar o primeiro, às vezes vamos supor, eu tenho uma criança com um resfriado, né? Então, eu vou colocar há 10 dias, ela começou primeiro com tosse, depois evoluiu com febre. Então, eu coloco, o que começou primeiro foi a tosse, há 10 dias iniciou tosse, aí eu vou descrever a tosse produtiva, predominantemente noturna, e aí vou descrever a tosse, depois há 3 dias evoluiu com febre, 3 picos diários, então, na ordem cronológica. No começo é difícil um pouco, porque às vezes você tem que saber um pouco de doença para saber o que perguntar. Porque sempre você tem que, quando tem algum sintoma, você tem que perguntar os sintomas relacionados. Sempre quando eu tenho, por exemplo, tosse, eu tenho que perguntar sobre falta de ar, se tem nariz escorrendo, né? Sempre quando eu tenho, por exemplo, uma queixa de dor abdominal, eu tenho que perguntar como é que é o intestino, se tem intestino preso, se tem diarreia, se tem alternância de hábito intestinal. Então, isso aos poucos vocês vão aprendendo, porque tem que saber um pouco de patologia para você relacionar e saber o que perguntar. Intervir e investigar quando necessário. Então, às vezes a mãe, ela relaciona um sintoma com outro que não tem nada a ver. Então, às vezes ela relaciona, então você tem que saber, então vamos focar aqui, aí perguntar desses sintomas, né, certinho. No começo, às vezes, tem que fazer um rascunho, vocês têm que fazer um rascunho depois para a história ficar organizada. No HMA, eu nunca coloco diagnóstico. Então, mesmo se a mãe chega para você e fala assim, qual que é o que está acontecendo? Ela fala, está com rinite alérgica. Aí você tem que falar, não, me fala quais são os sintomas. Então, ele está espirrando, com coceira, coriza. Aí você vai descrever. Prurido nasal, você não vai descrever, veio devido à rinite alérgica. Você descreveu os sintomas, você nunca escreve diagnóstico aqui no HMA. O que acontece muitas vezes também é que as pessoas têm mais de uma queixa, né? Então, como é que eu vou organizar isso aqui? Geralmente, você tenta focar em uma queixa, então se ela tiver, às vezes, 4 queixas, então você fala, me fala qual que está te incomodando mais, você foca nessa queixa e faz o HMA baseado nessa queixa. E aí você vai descrever as outras queixas no interrogatório sintomatológico, no IS. Se for 2 queixas que não tem nenhuma relação com a outra, você pode escrever também as 2 aqui no HMA, não tem problema. Vamos supor, é uma cefaleia e uma dor em membro, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
você vai fazer um parágrafo de cefaleia, depois você faz outro parágrafo da dor em membro. Aqui tem um detalhe do HMA, então o HMA tem que saber qual foi o motivo da consulta, né? Só que é uma história da doença atual. Então, algumas escolas e o Porto, eles falam que nesse HMA é interessante descrever se a criança tem uma doença crônica ativa. Vamos supor que ela tem asma, né? Então, ela tem asma, só que o motivo da consulta não foi a asma, mas ela tem. E aí, a asma está em atividade. Então, você vai descrever aqui, às vezes a criança portadora de asma faz uso de broncodilatador 3 vezes por mês, em acompanhamento, alguma coisa assim. Tem algumas escolas que preferem colocar essa doença que a criança tem, que não foi o motivo da consulta, lá em antecedentes patológicos. Não tem problema fazer dessa maneira, né? O IS, ele é aquele interrogatório que você vai fazer da cabeça aos pés. Isso aqui é muito importante no começo, pra vocês pegarem o roteiro, né, e perguntar mesmo, até porque para lembrar e gravar, né, o que eu vou perguntar? Então é tudo, vou perguntar geral, se a criança tem febre, se ela tem falta de apetite, se ela tem fraqueza, depois vou perguntar da pele, cabeça, pescoço, nariz, boca, e aí, às vezes, é importante esse yes, porque às vezes a criança tem uma queixa lá que a mãe nem estava lembrando, e quando você pergunta, ela fala, nossa, é mesmo, ele tem o intestino preso, então é importante perguntar, você não vai escrever assim, tem mais alguma coisa. Nesse começo agora, quando vocês forem fazer história, é perguntar item por item. Como é que tem tosse, gastrointestinal, tem diarreia, tem... Você vai perguntar nas palavras, né? Tem salivação, no geniturinário, vai muito no banheiro, faz muito xixi várias vezes, aí você vai descrever polaciúria, poliúria, hematúria, e aí todos os sistemas, passar por todos os sistemas e perguntar. Aqui são exemplos que você pode perguntar da pele, né? Quando você tem uma hemorragia na pele, é peteca, equimose ou hematoma, é só extravasamento de sangue para a pele. A questão de peteca, equimose e hematoma é só o tamanho, né? A peteca são essas duas fotos aqui, que é puntiforme, né? Lembrar que petequia, ela é puntiforme e ela é plana, né? Diferente de pápula. Pápula é aquela lesão típica de uma picada de inseto, que ela fica elevada, né? E vermelha. E quando você passa o dedo, ela desaparece. A petequia não desaparece a digitopressão. Então, ela é puntiforme, não desaparece a digitopressão, e ela geralmente tem um significado ruim, assim. Geralmente aparece petequia na meningite, na sepse, então tem que ficar de olho. Equimose, geralmente, é aquela maior zona, né? E aí, hematoma é quando geralmente tem elevação, né? Quando levou uma pancada, e aí formou uma elevação. Antecedentes obstétricos, ou pessoais fisiológicos. Eu vou perguntar como é que foi a gestação dessa criança, que é muito importante, assim, tudo isso influencia o crescimento, desenvolvimento, como é que foi a gestação, como é que foi o parto, tipo de parto que foi, por quê, teve algum sofrimento fetal, a questão da mãe falar assim, o parto foi muito prolongado, tudo isso influencia, às vezes a criança sofreu asfixia, hipóxia neonatal, isso vai afetar o crescimento dela, vai afetar o desenvolvimento, então a gente tem que saber sobre tudo isso. Lembrar que o peso ao nascimento, ele não é influenciado pela genética, você tem um padrão de peso, então, quando a criança está fora desse padrão, geralmente não é normal, então baixo peso, abaixo de 2,5 kg. Além disso, a gente tem que colocar o peso na curva, que é aquela curva de peso para a idade gestacional. Então, a criança tem que ser adequada para a idade gestacional. Se ela está pequeno ou grande para a idade gestacional, é uma criança que merece também uma melhor investigação, é patológico, né? Como é que foi o Apgar, se foi um Apgar muito baixo, tem que ficar de olho também, porque essa criança não nasceu tão bem, né? Se teve alguma intercorrência no berçário, se fez hipoglicemia, tudo isso é importante. E aí, geralmente, a gente consegue isso na cadernetinha do paciente, né? Se a mãe não lembrar, às vezes o peso de nascimento, estatura, e se ela levar a caderneta, a gente consegue. Os antecedentes pessoais, ou os antecedentes patológicos, você vai ver a questão de doenças da infância, se ela já teve catapora, se ela já ficou internada, se ela já fez alguma cirurgia, sofreu algum acidente, né? E aqui você pode colocar se ela tem alguma alergia ou uma doença crônica,
ou você coloca, se for uma coisa que está ativa, você pode colocar no HMA, as duas maneiras está correta. Se for uma coisa que ela teve e não tem mais, aí você tem que colocar aqui. Se for uma coisa que ela ainda tem, pode colocar lá no HMA. Os antecedentes familiares, principalmente dos pais e dos irmãos, eu tenho que perguntar se tem alguma doença, e alguma doença que corre na família. Assim, não tem muito valor você perguntar, né? A bisavó dela tem hipertensão, é mais próximo, tem que ser mais próximo. Desenvolvimento neuropsicomotor, eu vou perguntar que idade que andou, que sustentou a cabeça, todas essas coisas, e além disso, depois eu vou lá no exame físico fazer e ver se ela tem esse desenvolvimento mesmo. Às vezes, quando é uma criança grande, às vezes a criança tem 10, 11 anos, a mãe não lembra detalhes, assim, que idade que sustentou a cabeça, mas assim, ela lembra dos principais, principalmente assim, que idade que andou, que idade que começou a andar, às vezes ela vai lembrar mesmo, ele demorou a andar, ou ele demorou a falar, e aí você pergunta como é que é o desenvolvimento escolar da criança hoje, se ela tem um bom desempenho escolar, se tem alguma dificuldade na escola, uma matéria específica. E aí, nessa parte, a gente tem que perguntar como é que é o desenvolvimento afetivo, o comportamento da criança, se ela é muito agressiva, se ela tem comportamento normal, como é que é a relação dela com os familiares, com os amigos. A alimentação, a gente tem que perguntar tanto, assim, como é que se ele foi amamentado no leite materno, né, quanto tempo, que idade que desmamou. E aí, a gente tem que avaliar a qualidade e quantidade dos alimentos. Então, às vezes, tem criança que qualitativamente come bem, mas quantitativamente não come. E aí depois você faz o interrogatório do dia alimentar, né? O número de refeições, o que ela come no café, almoço, lanche, janta, e aí você anota. Que é importante. Às vezes você descobre erros aqui, às vezes a criança toma, né? A mãe fala que ele não tem apetite, mas ele toma 6 mamadeiras por dia de leite, então tudo isso aqui é importante avaliar bem, né? Interrogar. Os antecedentes vacinais a gente vai olhar na vacina, vai olhar o cartão, né? Verificar se tem o sinal da BCG. Hoje em dia, mesmo sem o sinal, eles não estão recomendando repetir. Antigamente repetia com 6 meses de vida, hoje em dia não. Eles falam que provavelmente está protegido. E o cartão, se ela não tiver levado, aí eu tenho que escrever, não levou o cartão, mas refere que as vacinas estão em dia. E aí, condições e hábitos de vida, que aí você vai perguntar, isso aqui é muito importante, perguntar como é que é a criança, os hábitos e horários dela, que horas que ela dorme, se ela dorme bem, se ela fica muito tempo na TV, no celular, quantas pessoas moram na casa, se tem luz elétrica, se tem água encanada, se tem alguém que fuma dentro de casa, que faz uso de álcool, se usa água filtrada, tudo isso a gente vai perguntar condições e hábitos de vida. E é importante perguntar, às vezes até no final da história, para a mãe ter mais confiança, né, empatia de falar. Então, às vezes ela não tem coragem de falar, eu moro numa casa que tem só um cômodo, então você tem que conversar para ela ter essa liberdade. E aqui, às vezes a gente vê muitos erros, então, tem coisas que são óbvias que, às vezes, a mãe não sabe, então, assim, é importante mostrar que é importante rotina para a criança precisa dormir cedo, tempo de tela tem que vigiar demais, isso é um problema, assim, agora, muito grande na maioria da população, porque o tempo de tela de crianças de celular e ficar vendo vídeo, tudo é enorme. Que eu falo enorme é assim, a criança às vezes passa 6, 7, 8 horas com celular. Então, a recomendação é, até 2 anos, a criança não ter contato nenhum com eletrônicos, né, com TV, nem celular. E a partir daí é no máximo 1 hora, né, até 6, 7 anos, depois no máximo 2 horas, porque atrapalha o desenvolvimento, tanto o desenvolvimento da fala, de tudo isso. Então, a gente tem que orientar isso para as mães e a importância também da questão da rotina, né? Nas consultas subsequentes, tem coisas que são fixas que eu não preciso perguntar de novo. Você já está anotado no prontuário, que é assistentes obstétricos, familiares, né? Então, eu só vou ver qual que é a queixa agora, né? Qual que foi o motivo da consulta. O IES tem que fazer de novo, né? Sempre pode ter uma nova queixa. Aí ver as aquisições da criança, se ela começou a andar, começou a sentar, sempre checar a vacinação, se ela está usando alguma medicação, e aí toda vez eu vou perguntar da alimentação. Como é que é o dia alimentar detalhado. A história lá alimentar já está anotada, né? Do adolescente, tem alguns detalhes, né?
A adolescência é essa passagem da infância para a idade adulta. A puberdade é quando você tem o início das alterações biológicas, né, que inicia os caracteres sexuais secundários. A adolescência, que a adolescência ela é tanto uma alteração psicológica como uma alteração física. Até às vezes tem criança que já começa a alteração psicológica, que é a mudança de comportamento mesmo, sai do pensamento infantil, mas ainda não desenvolveu, né? E tem o contrário também, às vezes acontece. A criança já entrou na puberdade, já começou o desenvolvimento de pelos, tudo, mas ela ainda não mudou a cabeça, ainda tem uma cabeça infantil. Mas a gente considera a adolescência esse período que tem essas mudanças, tanto psíquicas como físicas, né? Aqui a gente coloca síndrome, entre aspas, porque não é uma doença, né? Só algumas características do adolescente, né? Assim, da adolescência normal. Geralmente, ele busca uma busca de si mesmo, da identidade, tem uma tendência grupal. Então, se você pega um adolescente que é totalmente isolado, isso não é normal. Tem necessidade de fantasiar e intelectualizar. Às vezes tem crises religiosas, naturais. A família dele tem uma religião, ele quer mudar de religião. Não tem noção muito de tempo. Então, uma coisa que é para fazer para amanhã, não tem muito tempo. Uma coisa que é para daqui 6 meses, nossa, tem que fazer agora. Então, ele não tem muito essa noção. Geralmente tem essa atitude social reivindicatória. É naturalmente uma separação progressiva dos pais. Então, é natural o adolescente, às vezes, começar a rejeitar um pouco os pais, assim, preferir os amigos. Muita mudança de humor. E tem essa evolução sexual do autoerotismo para a heterossexualidade, outra opção sexual, mas é um período de muita confusão. E aí, essa contradição sucessiva em todas as manifestações de conduta. Então, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, tudo isso é normal, tem que orientar os pais, e os pais têm que continuar sendo pais mesmo, né, de orientar, de disciplina. E uma particularidade do adolescente é que o ideal é você fazer a consulta em 2 momentos, fazer a consulta com o acompanhante, né? E aí você vai perguntar da história da criança, como é que foi tudo, e depois você faz uma consulta com ele sozinho. E aí você vai entrevistar ele e ele tem direito ao sigilo. Então, muitas vezes ele não quer falar na frente da mãe, então você vai entrevistar. O sigilo só deve ser quebrado se tem algum risco de vida. Então, se ele falar que está usando droga, ou às vezes está pensando em suicídio, ou gravidez, né? Agora, se ele falar que iniciou atividade sexual, mas não quer falar para a mãe e precisa de uma orientação de anticoncepcional. Se você vê que é um adolescente orientado, ele tem direito a esse sigilo, tá? E aí você vai abordar temas que às vezes ele ficaria com vergonha de falar na frente dos pais. Vigiar muito a alimentação, porque agora o adolescente fica independente, aí às vezes começa a ter problemas de alimentação, ou tem a bulimia, a anorexia, né, que a pessoa não consegue ver como é que é o corpo direito, né, então tudo isso tem que investigar, obesidade, e orientar. E aí, a gente vai passar na próxima aula para o exame físico, que é uma aula um pouquinho mais extensa, né? Mas aí hoje ficou mais essa parte de história clínica. Aí, a segunda parte, a gente vai falar mais de exame físico. Ok?